Missões, missões, missões. Estamos em dias de crise, onde a fome, a miséria estão cada dia aumentando. O ser humano só se importa com si mesmo, enquanto isso, o diabo está matando, roubando e destruindo. Jovens morrendo na criminalidade, a dor e tristeza só aumentando. A natureza está fragilizada, causando destruição, terremotos e furacão. Mas Deus tem levando missionários por toda parte do Brasil. A União Missionária Internacional Aviva Olímpia está preparada para fazer missões. Somos muitos missionários por toda parte, levando a palavra, ganhando almas para Cristo. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no texto de 2 Reis 3:11. Enquanto os irmãos acham o texto bíblico, nesta noite, primeiramente, quero estar agradecendo a Deus pela vida do pastor Kevin, pela vida da sua esposa, pela vida da sua família. Agradecer pelo convite para estarmos aqui nesta noite, trazendo uma palavra aos vossos corações. Quem achou o texto bíblico, diga amém. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos deles. Meus irmãos, a Bíblia nos diz: muitos serão chamados, mas poucos os que serão escolhidos. A chamada, quando chega na vida do profeta Jeremias, ele vai tentar fugir da chamada. Ele vai dar desculpas, escusas para não atender a chamada. Ele diz: Senhor, eu sou como uma criança, eu nem sei falar. Você já viu o crente Jeremias? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei jejuar, eu não sei. É até bom que você não sabe, Jeremias. Assim, você não vai falar besteira, como muitos estão falando. Mas eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Mas assim como tem o crente Jeremias, também tem o crente Isaías, que diz: Senhor, se Jeremias não quer ir, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 52:7 diz: quão suave sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas e dos que fazem ouvir a paz, dos que anunciam o bem e dos que fazem ouvir a salvação, e do que diz a Sião: o teu Deus reina. Porque não adianta chegar aqui num culto de domingo e cantar: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra ti servir, meu Deus, envia-me. Aí quando a chamada chega, você não quer ir. A chamada, quando chega na vida do profeta Ezequiel, ele vai estar prostrado diante daquela situação, prostrado diante daquele cativeiro. E no capítulo de número 2 de Ezequiel, o Espírito Santo entrou nele e colocou ele de pé. Porque para colocar profeta de pé, meu irmão, é só o Espírito de Deus. E Deus vai dizer a Ezequiel: Ezequiel, a tua chamada, a tua missão é pregar para um povo rebelde, duro de coração, duro de servir. Você vai habitar no meio de escorpiões. Meus irmãos, todos nós sabemos a potência do veneno do escorpião. Sim ou não? Se um escorpião picar uma criança, um menino, por exemplo,
Temos que correr urgentemente para uma UPA, senão ele não vai sobreviver. Se um escorpião picar um idoso por causa de sua imunidade baixa, temos que correr urgentemente para um hospital para lhe aplicar o antídoto, senão ele virá a óbito. Sabe o que Deus está querendo dizer a Ezequiel sobre a sua chamada, sobre a sua missão? Que ele não pode ser um menino na fé. Ezequiel não pode ter imunidade espiritual baixa para suportar o veneno, para suportar as traições, para suportar os desprezos ministeriais. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não pode ser um menino na fé, você não pode ser uma criança mimadinha espiritualmente, mas você tem que ter maturidade cristã. Você não pode ter a imunidade espiritual baixa, mas tem que ter a imunidade espiritual alta para sobreviver à chamada. Baseado em fatos reais, eu vos trago a biografia de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias e Eliseu representam duas gerações. Elias representa a geração desgastada e Eliseu representa a geração que está sendo preparada e levantada. Elias representa a geração que se desgastou por combater os profetas de Baal. Elias representa a geração que se desgastou por combater o paganismo que estava invadindo a comunidade de Israel. Elias representa a geração que se desgastou por ser profeta diante de uma geração que estava cocheando entre dois pensamentos. Uma geração que pela manhã se levanta, liga o rádio, escuta o signo, escuta o horóscopo. Depois vem no culto à noite dizendo: Jesus, fala comigo. E ele está falando. Você não é de Libra, você não é de Capricórnio, você não é de Aquário, você não é de Escorpião. Ai de quem eu sou, Kaila? Você é do leão da tribo de Judá, de Jesus de Nazaré. Uma geração que passa no centro da cidade, dá a mão para a cigana ler, depois vem no culto à noite dizendo: Jesus, manda um profeta para revelar minha vida. E ele está revelando através do apóstolo Paulo, que diz em 2 Coríntios 3:2 que nós não precisamos dar a mão para a cigana ler quando somos uma carta aberta, lida diariamente pelos homens. Não adianta, não adianta uma geração andar na calçada de sal se ela não entender que é o sal da terra e a luz do mundo. Não adianta, não adianta uma geração passar no corredor dos 318 pastores se ela não quiser nada com o verdadeiro pastor, com o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Não adianta, não adianta uma geração se lavar com o sabonete ungido se ela não for lavada, se ela não for remida com o precioso sangue de Jesus, o Cristo. Não adianta, não adianta uma geração colocar o copo de água em cima da televisão para ser benzida pelo R.R. Soares. Porque
se você beber da água benzida do R.R. Soares, voltará a ter sede. Mas se você beber das águas que Cristo te dá, nunca mais terá sede, e rios de água viva fluirão de dentro de ti. Não adianta fazer caravana para ir ver o templo de Salomão e pegar a chave da mão de Edir Macedo, porque Jesus disse a seus discípulos, quando estavam maravilhados com o templo: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a chave, porém, não está na mão de Edir Macedo. João viu no Apocalipse que a chave não está na mão de Edir Macedo. A chave está na mão de Jesus de Nazaré. E ele abrindo, ninguém fecha. E ele fechando, ninguém abre. A chave está na mão de Jesus. A chave está na mão de Jesus. A chave está na mão de Jesus, o Cristo. Já vemos tradições de festas pagãs dentro da comunidade cristã. Por quê? Quando chega no mês de dezembro, o mundo comemora o Natal. E nós vemos, pastor, dentro das casas de alguns irmãos e até dentro das nossas igrejas, árvores de Natal. Meu irmão, nós não precisamos de árvore de Natal quando já temos a árvore da vida. Não precisamos de árvore de Natal quando já temos a raiz de Jessé, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quando chega no mês de fevereiro para março, o mundo comemora o Carnaval, a festa da carne, da imoralidade, da profanação, da prostituição. E aí, pastor, tem uns crentes que tem umas ideias mirabolantes. Ele chega na igreja e diz: pastor, vamos fazer aqui um bloco evangélico para evangelizarmos no carnaval. Vamos fazer aqui o bloco das irmãs virtuosas e dos irmãos guerreiros da fé e vamos evangelizar. Meu irmão, você tá achando o quê? Aqui na escola de samba não. Aqui nós ainda somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz: o que tem o santo com o profano, o que tem a luz com as trevas, o que tem a verdade com a mentira. Aquele que é nascido na carne vai pular na carne, mas aquele que é nascido no Espírito vem a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se nesta noite você veio adorar a Ele, então levante a sua mão e adore, 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 adore em espírito e em verdade, adore em espírito e em verdade, adore em espírito e em verdade. Quando chega no mês de junho, vemos o mundo comemorando a festa junina. E aí, pastor, tem uns jovens que querem trazer algumas inovações para a igreja. E eles dizem: pastor, vamos fazer aqui um arrasta-fé, um forró aleluia. Vamos colocar umas bandeirinhas na igreja para enfeitar, estourar uma pipoquinha, fazer um quentão, acender uma fogueira de Santo Antônio, de São João. Meu irmão, nós não precisamos de fogueira de Santo Antônio, nem de São João, quando a Bíblia diz:
O fogo do Espírito arderá continuamente sobre o altar. O fogo do Espírito arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo que vai arder aqui não é o fogo de Santo Antônio. O fogo que vai arder aqui não é o fogo de São João, mas o fogo do Espírito Santo de Deus arde cada dia mais sobre o altar. Elias vai entrar numa crise ministerial, em um desgaste espiritual. Então, Deus manda ele preparar o jovem Eliseu como seu sucessor. E Eliseu, para atender a chamada, para atender o ofício profético, ele tem que renunciar. A primeira atitude de um jovem que deseja o episcopato, a primeira atitude de um jovem que deseja ser profeta é renunciar para vivenciar. Renunciar para vivenciar. Anota aí melhor e posta no seu Instagram. Renunciar os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Renunciar os nossos projetos para viver os projetos de Deus. Renunciar nossas vidas para viver uma vida com Deus. Eliseu deixa sua terra natal, o conforto da casa de seus pais, para seguir um dos maiores profetas da sua geração. E Eliseu vai ser então mentorado, discipulado e educado ministerialmente pelo profeta Elias. E Elias começa provando o moço, dizendo: fica-te aqui, porque vou descer a Betel. Fica-te aqui, porque vou descer a Jericó. Fica-te aqui, porque vou descer ao Jordão. E o jovem Eliseu diz: não, eu não te deixarei. Quero ir contigo para ver as maravilhas de Deus através do seu ministério. E aonde eles chegavam, os filhos dos profetas diziam a Eliseu: é hoje que o céu vai raptar o seu senhor. É hoje que o céu vai arrebatar o seu mestre. E agora eles vão juntos em direção ao Jordão. Elias bate a capa e o Jordão se abre. E os olhos do jovem Eliseu brilham ao ver o poder de Deus se manifestando. E agora eles vão ambos passando o Jordão. O mestre e o discípulo, o professor e o aluno. Então Elias diz a Eliseu: o que queres que eu te faça?